paz do Senhor, nobres seminaristas, sou o pastor Elidiano Ribeiro, professor da disciplina Apologética Cristã do Instituto Teológico Anacaso, Teologia de nível avançado. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso crescimento e aperfeiçoamento daquilo que é a nossa vida, o nosso ministério. Conhecer sempre para que possamos cada dia mais estarmos melhorando a nossa vida enquanto cristão, melhorando a nossa perspectiva cristã enquanto obreiros do Senhor e melhorando também enquanto servos da palavra, servos do Senhor. Nós estamos aqui na nossa disciplina Apologética Cristã. Apologética Cristã. Eu sou o professor pastor Elidiano Ribeiro. Estou aqui para acompanhá-los. Quero desde já desejar boas-vindas a todos, dizer para todos que nós estávamos com saudades. Certamente muita gente aí no período de férias passeou com a família, curtiu bastante aí as praias do nosso estado e também de outros lugares que Deus possa ter te permitido ir. Mas agora nós estamos retomando as nossas aulas e neste dia nós temos aqui a satisfação de poder trazer parte aqui deste conteúdo, apenas aspectos introdutórios. O conteúdo de apologética, ele é muito vasto. Ele pode perpassar por vários temas, pode passar pela filosofia, pela teologia propriamente dita, pelas religiões, seitas, heresias, construção e desconstrução de parâmetros doutrinários falsos que têm permeado aí as nossas tribunas, as nossas salas de aulas e que, por fim, têm tomado conta aí, certa forma, de uma qualidade de pessoas onde muitos têm se deixado engolir pelas propostas odiernas, com vistas a filosofias diversas que vêm surgindo aí, com vistas a desconstruir a característica doutrinária salutar da palavra de Deus. Daí a importância de estudar apologética, apologética cristã. Esse aqui é o nosso tema. Quais são esses objetivos? Quais são os objetivos da apologética? Os objetivos da apologética estão aqui concentrados. Primeiro, fortalecimento da sua fé. Tudo que nós fazemos, nós assim fazemos com o objetivo de fortalecer a nossa fé. Observe que quando a gente está falando de apologética, apologética é o quê? É defesa da fé. Alguém precisa defender a fé. Poderia se levantar algumas questões onde alguém pode perguntar-se: a fé precisa de defesa? Na realidade, a fé não é que ela precisa de defesa, só que eu preciso me defender. Quando falamos de apologética cristã, nós falamos de uma defesa que o cristão constrói para se blindar contra os ataques das filosofias modernas, os ataques das teologias liberais, os ataques de todos os conceitos que vêm com a característica da desconstrução do saber teológico doutrinário, visando colocar o povo de Deus em uma situação vexatória na sociedade e, por conseguinte, uma situação vexatória no aspecto da sua espiritualidade, causando, de certa forma, a vergonha, causando, de certa forma, o temor e a dificuldade de discutir questões do nosso dia a dia. Fortalecer a fé. Essa é uma dos objetivos da apologética. Fortalecimento da fé. Segunda característica aqui, por objetivo, é ajudar a fortalecer a fé dos irmãos em Cristo. Percebam que primeiro a minha fé. Depois, eu preciso ajudar a construir e a fortalecer a fé do próximo. Depois, eu preciso remover barreiras intelectuais dos descrentes. Quais são as barreiras intelectuais dos descrentes? Quando falamos de barreiras intelectuais, estamos falando de uma proposta, de uma dificuldade, onde pessoas têm de lidar com textos bíblicos, de lidar com as questões do saber bíblico doutrinário, de lidar com essas questões que, por vezes, é tão comum para nós,
mas que para outros não é tão comum assim. Por exemplo, quando a gente vai falar da pessoa do Espírito Santo, para nós, crentes pentecostais, nós tratamos o tema do Espírito Santo, da sua concepção, nós tratamos ele como um ser sobrenatural e temos a claridade quando entendemos que pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Olha, pelo Espírito Santo, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Isso para nós, cristãos, que temos uma fé consolidada, por assim dizer, isso, de certa forma, vem com um tom de facilidade para nós. Mas, quando se trata da questão das barreiras intelectuais dos descrentes, quando falamos dessa questão aqui, falamos de o Espírito Santo concebendo, gerando no ventre de uma mulher uma pessoa. Então, isso na mente de um descrente, que não tem a mesma percepção, não teve a mesma vivência que nós tivemos, isso só é difícil e uma compreensão muito dificultosa. Então, o que é que nós expressamos com a apologética? Entenda? Por objetivo, fortalecimento da própria fé, por conseguinte, fortalecimento dos irmãos, da fé dos irmãos em Cristo, e depois remover as barreiras intelectuais dos descrentes. Isso objetivando trazê-los, recolocá-los, reconduzi-los a uma vida com Deus. Então, a apologética não é eu sou um apologeta, agora eu vou sair caçando conversa por aí. Não é isso. Lembre-se lá das doutrinas das artes marciais. Ninguém faz arte marcial para sair brigando na rua. A defesa pessoal, o nome por si só pressupõe defesa. Defesa pessoal, não é ataque pessoal. Noções de defesa pessoal é saber ter uma noção básica de como se defender. Não é uma noção avançada de como atacar. Então, a forma de lidar com essa questão aqui, ela é uma questão muito pontuada dentro desta característica. Remover as barreiras intelectuais dos descrentes. Por conseguinte aqui, estabelecer e fortalecer o crente na fé. Então, criar um parâmetro de estabelecimento do crente. Então, ele precisa agora, com a apologética, com o objetivo dela, fortalecer a própria fé, fortalecer a fé dos irmãos em Cristo, romper com as barreiras intelectuais e estabelecer e fortalecer o crente na fé. Isso aqui a gente chama de consolidação. O que a gente está propondo aqui é a apologética como característica de consolidação. No último ponto aqui, penúltimo ponto desse objetivo. E, por fim, apresentar verbalmente a mensagem do Evangelho. Apresentar verbalmente a mensagem do Evangelho. Ora, se nós não fizermos isso aqui, apresentar verbalmente essa mensagem do Evangelho, olha, nós não fizemos nada. Você perdeu seu tempo, eu perdi o meu tempo. Se nós não fizermos o quê? A apresentação verbal, a exposição do Evangelho que salva, cura, liberta, nada disso aqui valeu a pena. O resultado é este aqui, apresentar por objetivo final a mensagem do Evangelho de forma verbal. Você já tem sua caneca? Então, entre em contato com a secretaria e peça a sua. As motivações cristãs na apologética, na prática da apologética. Quais são as motivações cristãs? Nós temos aqui o amor, a humildade, o combate à exaltação. Olha, voltando aqui, nós temos aqui, o amor, a humildade, o combate à exaltação, o amor, Filipenses capítulo 13, versículo 8, Romanos capítulo 13, versículo 8, humildade, 1 Coríntios 8, versículo 1, e combater a exaltação, Filipenses capítulo 2, versículo 4. O que é isso aqui? Combater a exaltação. Via de regra, aqueles sujeitos
que são sujeitos com temperamento difícil, pessoas que querem aprender a fazer algo para sair batendo nos outros. Eu conheci pessoas que dizem, eu vou aprender a lutar porque eu quero bater em gente no meio da rua. Bom, era o objetivo do sujeito. Conheço pessoas, e aí você, enquanto estou falando, você está se lembrando de alguém que disse, eu vou estudar teologia para começar a descobrir as coisas que estão lá, mas não são pregadas. Quero começar a estudar para desconstruir tudo que o meu pastor está falando. Não vai por essa linha, não, porque você vai fracassar. Não entre pela via do confronto, porque a apologética tem que ser manifestada com amor, com humildade. Humildade no sentido de que o muito saber não me torna superior em nada, porque podemos até saber muito sobre algo, no entanto, sabemos muito pouco ou quase nada de outras partes. E tem pessoas que sabem muito pouco a respeito do que sabemos, mas sabem muito mais a respeito daquilo que nós sequer um dia pensamos em conhecer. Tome cuidado. A exaltação precisa ser combatida com essa questão. A exaltação precisa ser combatida. A motivação cristã na apologética nunca será o ódio, nunca será a exaltação e nunca será o ensoberbecer da pessoa pelo simples fato de ter isso ou aquilo outro, de ser portador de um diploma X ou Y. Não é isso, ok? Agora aqui, na nossa aula de número 1, esse texto aí, 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16, o versículo 15 diz, antes santifiquem em Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 16, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Esse texto de Pedro, um texto muito clássico para isso que a gente está tratando aqui. Antes, santifiquem em Cristo, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Olha, qualquer que pedir a razão da esperança. Então, é qualquer pergunta? É qualquer questão? Não. Vamos aqui observar o que é que Pedro está dizendo aqui. A questão não é uma ordem para debater qualquer assunto que for colocado em questão. Como é que a gente explica isso aqui? A questão não é uma ordem para debater qualquer assunto que for colocado em questão. A questão aqui não é esta. O apelo de Pedro não é um apelo dizendo vocês têm que discutir tudo, falar de tudo, debater de tudo. Não. Pedro não está dizendo isso aqui, ora. A pauta é a doutrina geral, gente. O apóstolo tinha em mente que era necessário que o cristão deixasse evidenciada a legitimidade do culto ao Deus verdadeiro. Pastor, estão ali querendo me perguntar, estão me perguntando sobre questões políticas, estão me perguntando sobre filosofias, sobre evolucionismo, darwinismo, iluminismo, renascentismo, estão me inquirindo sobre tudo isso, eu tenho que saber tudo isso, pastor. Não. A questão aqui da apologética cristã, embora em ramos da filosofia tenha que se dominar para que se defenda de alguns conceitos filosóficos, embora isso seja verdade. O apelo, voltemos aqui ao texto, o apelo de Pedro não é um apelo para você entrar em qualquer debate, não. O apelo de Pedro é a consolidação do debate no sentido da doutrina geral. Se a pergunta é a respeito da esperança, então observe que se a pergunta vem a respeito da esperança, então aqui, para responder qualquer que lhe pedir razão da esperança que há em vocês.
Se a pergunta é direcionada à esperança, você deve ter a questão pontuada na sua mente, no seu coração e verbalizada para quem quer saber a respeito da sua fé e da razão que te cerca, tá? Então, observe isso aqui. O apelo de Pedro, tá? Não esqueça disso aqui. Ó. O apelo de Pedro é este aqui. Continuando aqui na nossa aula de número 1, o argumento em favor de Cristo. Qual que seria, professor, um argumento em favor de Cristo? É inevitável que o cristão tenha que ser convocado a defender a fé que professa e a esperança para a qual vive. No primeiro momento, isso aqui é inevitável, gente. Não tem como fugir disso aqui, ó. É inevitável, guarda essa palavra aí, é inevitável que o cristão tenha que ser convocado para defender a fé que professa e a esperança para a qual vive. Todo mundo quer saber, Você precisa saber em quem crê, por que crê e para que você crê. Você precisa saber qual é a sua origem, qual é o seu caminho e qual é o seu destino. Você precisa saber seu ponto de partida, seu ponto de desenvolvimento e o seu ponto de chegada. Isso precisa estar muito claro sobre quem você era. Você deve reconhecer quem você era, reconhecer quem você é e saber para onde você ou no que você se tornará. Isso, na perspectiva bíblica, isso está muito claro a respeito das perspectivas temporais da nossa existência, o passado, o presente e o futuro. Lembrem-se disso, passado, o presente e o futuro. O que você era, o que você é e o que te espera. Você tem que ter convicção disso. E a tua esperança, aí na esperança para a qual você vive, nesta esperança, você precisa ter isso muito bem consolidado na sua mente. Segundo, é necessário que passe pelo trabalho mental e espiritual de pensar seriamente o significado da sua fé, para conseguir explicar aos outros o que é a fé. O que é a fé? Eu vou lá ao texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu vou para Hebreus, capítulo 11, versículo 6, lá, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, eu preciso ter muito bem este trabalho mental e espiritual, eu preciso trabalhar, mentalizar isso muito bem, porque eu preciso saber o significado da fé para conseguir explicar aos outros. Como assim, pastor? Como assim vou conseguir explicar? Como assim eu vou conseguir explicar aos outros? De que forma eu vou explicar? Você precisa conhecer os textos bíblicos, conhecer a Bíblia Sagrada e para a Bíblia buscar entendimento, buscar compreensão. Na apologética cristã não se defende, na apologética cristã não é uma defesa de um conceito filosófico não, gente. A defesa da fé. A apologética cristã não consiste em defender filosofias e pensamentos e ideais humanos. A apologética cristã objetiva colocar em cada cristão a mentalidade de uma certeza, de uma convicção construída a partir de uma fé racional, uma fé que sabe de onde ela veio, sabe quem é o seu autor e o seu consumador, que é Cristo, sabe qual é a razão para isto e sabe aonde esta fé vai te levar. Essa é a grande questão. Por outro lado, a razão da sua fé, o David Hunt diz, qualquer fé que não for fundamentada na razão, apoiada em evidências irrefutáveis, é uma verdadeira loucura. Lembra? Uma fé apoiada na razão é aquilo que chamamos de fé racional. Aí você pergunta, professor, mas a fé e a razão andam juntas? Sim, ninguém se crê senão pelo processo da razão. Lembre-se do que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos, vivos, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. É o culto racional. E aí ele diz mais,
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra lá do conceito lá atrás da questão espiritual, da questão mental e espiritual que você precisa conceber muito bem? Paulo diz, Romanos 12:2, apresenteis os vossos corpos santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para quê? A razão é, para quê? Qual é o motivo? Resultado disso? Para que experimenteis, é a experiência, é experimentar o quê? A santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe aí que essa questão, quando David Hunt diz que qualquer fé que não for fundamentada na razão, onde é que aparece essa palavra razão aqui? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, versículo 2 e 3, 1, 2 e 3, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre os homens, tudo foi feito por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo ali é logos, no grego, logos ali é razão, no princípio era a razão era Deus, a razão estava com Deus e a razão se manifestou entre os homens. No princípio era o Logos era Deus, o Logos estava com Deus e o Logos se manifestou entre os homens. Percebo que a razão manifestada, quando esta razão se manifesta, nós cremos pelo processo da razão. Por quê? É pelo processo da razão que em nós desperta o saber, o intelecto, a inteligência, a capacidade de entender que Cristo, Jesus o Senhor, é o Salvador das nossas vidas. É pela razão que conhecemos, é pela razão que cremos. Não estou falando de racionalismo. Racionalismo é um conceito filosófico, um movimento filosófico. Racionalismo é um movimento filosófico que precisa explicar todas as coisas pelo processo da ciência, pela validação científica. Se tem provas, logo é aceitável. Se não tem como provar, logo não tem como aceitar. O racionalismo é esta questão. É um dos três movimentos lá. Tem o misticismo, tem o escolasticismo e o racionalismo. No misticismo, tudo é a fé, nada da ciência. No escolasticismo é a tentativa de convergir o discurso filosófico, o discurso científico filosófico com o discurso teológico numa convergência a fim de se chegue a um denominador comum. Do outro lado, o racionalismo, que é tudo pela razão e a ciência, nada por meio da fé e a experiência. Tá bom? Então, qualquer fé que não for fundamentada e apoiada em evidências irrefutáveis é uma verdadeira loucura. Então, por isso que toda fé, quando ela atinge o nível da alegoria profunda, ela deságua no fanatismo insano, o que David Hunt chama de loucura. E aí, a questão sobre a verdade. Essa questão aqui sobre a verdade, nós vamos falar dela no próximo bloco. Eu aguardo vocês, não saia daí, já nós estaremos de volta. Forte abraço, até daqui alguns segundos. Não saia daí.